Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos abrir a palavra. Falar sobre um herói anônimo hoje, que talvez você já ouviu muitas vezes essa história, que Jesus mesmo compartilha. Está no Evangelho de João, capítulo 6, versos 1 em diante. Quando Jesus recebe o lanche de um menino. Lucas capítulo 6, versos 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Acharam? Está na tela também? Não, ainda não, pastor? Estou esperando. Por falar em pastor Silas, quinta-feira nós começamos igreja em Clermont, olha aí que bênção! Lá na casa do pastor Silas, e é importante você, se quiser orar, é importante. Se você quiser ofertar para Clermont, é importante, até fazendo parênteses aqui do pastor Melvin disse, nós temos no nosso site, quando você tem lá dízimos e ofertas, que está em inglês, tithes e offerings, e tem um campo agora que a gente criou, que está lá, Igreja de Clermont. Você pode ofertar para Clermont agora, se você quiser fazer isso, você pode ofertar para Clermont também, que é a nossa igreja que começou quinta-feira, vai começar quinta-feira na casa dele, e depois, no dia 7 de setembro, a gente vai ter um culto de celebração numa igreja em Clermont também, um pastor Nazareno, amigo do pastor Melvin, que vai ceder o espaço para nós. Depois nós vamos ver como é que a coisa vai andar, né? Eu sei que quando a gente começa um trabalho, Deus abençoa. E hoje nós estamos concluindo 21 dias de jejum e oração por Melbourne. Então, falei com o pastor Felipe, que está vindo também para cá. Terça-feira ele vai enviar os documentos e a coisa está andando lá também. Então Deus está abençoando as igrejas brasileiras aqui. Nós já temos 4 igrejas agora com Clermont. Tem mais uma para começar em Kissimmee. Então nós estamos orando aí para Deus fazer a obra dele. Muito bem. João 6, você vai ver o que Deus vai falar hoje com você. Depois dessas coisas, que coisas? Você vai ver, se você olhar um pouquinho para trás, João capítulo 1, você vai ver que Jesus começou a compartilhar com João Batista, Jesus foi batizado, depois do capítulo 2, o milagre em Caná da Galileia, né? Capítulo 3, a conversa com Nicodemos, 4, a mulher de Samaria, a samaritana, capítulo 5, Jesus cura o paralítico, e tem outras coisas acontecendo também. Jesus fala sobre a missão dele, e agora ele entra no capítulo 6, dizendo, depois que tudo isso aconteceu, depois que eu falei tudo isso, agora então, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe, onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu, nem mesmo 200 denários de pão, ou seja, 200 dias, ou um ano de salário, seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, aqui está um menino, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Agora achei onde eu estou. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, façam que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar, assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos, recolham os pedaços que sobraram,
para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa manhã tão preciosa que nós podemos estar juntos, adorarmos o Senhor juntos. E agora que abrimos a tua palavra, Senhor, fala conosco, ministra o nosso coração, ensina-nos, Senhor, que é mais importante as coisas simples do que as coisas grandiosas. Assim nós pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, por favor. Eu não sei se a imagem que eu mandei do Hard está na tela, mas eu acho que lembram do Hard. Enquanto eles procuram lá, eu creio que, assim como os discípulos, a gente também faz isso. A gente vê uma dificuldade, uma impossibilidade e fala: não vai dar, não tem como, não tem jeito, não vai acontecer. E eu acho que vocês lembram do Hard do Lippe, que ele dizia: ó céus, ó mar, ó terra. Lembra desse desenho? Quem lembra desse desenho? É isso aí. E ele diz ainda: ó azar. E ele dizia mais: ó azar, eu sei que não vai dar certo. Tem gente que diz: Sr. Marcelo, não faz isso não vai dar certo não. Morador de rua, para com isso. Não faz isso não. Desiste disso. Não é verdade? Às vezes pessoas da nossa própria família. Você quer ir para os Estados Unidos? Não vai não. Pastor Rafael está aqui de Ribeirão Preto. Pastor Nazareno lá em Ribeirão Preto. Atrás aí do Alan, ó. Pastor Nazareno aí, ó. Ele está conosco já a segunda vez e estamos sonhando juntos também, ó. Deus vai mandando as pessoas. Agora tem mais quase pastor aqui que membro da igreja, né? Tem um monte de pastor aqui, né? Glória a Deus por isso. Então vai vir muita ovelha. Vai vir muita ovelha, é isso aí. É isso aí. Mas olha, gente, nesse texto a gente vê que quando a gente está diante de uma impossibilidade, uma situação que a gente, puxa, será que vai dar certo isso? Será que vai acontecer? Quando eu cheguei aqui, a gente começou o trabalho com os brasileiros, tinha domingo que tinha 10 pessoas, 15 pessoas, e aí, será que vale a pena continuar? O povo não está vindo, o povo não está chegando, e alguns até disseram: será que é melhor a gente começar mais para frente? Vamos esperar um pouco. Eu cheguei em 6 de fevereiro, dia 25, acho que foi, se eu não me engano, a gente já começou os cultos. Era 6 da tarde. Até o pastor Rafael, quando ele veio, era 6 da tarde, né, pastor? Aí, era domingo às 6 da tarde. E aí, será que não é melhor fazer de sábado? Será que não é melhor de domingo de manhã? E aí Deus colocou sempre algo no meu coração: não desista, não desanima, não pare. Toda vez que eu sentia um pouco de desânimo, alguma coisa, Deus vinha e falava assim: continua, vai dar certo, tem um tempo para acontecer, não é agora, é mais para frente, mas continua, persevera, não desiste, porque ele disse para Filipe: olha, onde a gente vai encontrar pão para comida aqui, para alimentar esse povo? Quanto que é a multidão? Quando você não consegue contar mais, é a multidão. E eles estavam num beco sem saída. E Jesus sabia o que ele ia fazer. Interessante o detalhe da palavra de Deus, eu gosto dos detalhes. Ele sabia o que ele ia fazer.
A gente não sabe. A gente tem uma visão limitada das coisas. A gente vê só o que está diante de nossos olhos. Deus vê além. Eu gosto daquela canção, Marildo. Leva-me além. Ó, mais uma aí, ó. Leva-me além. Senhor, me leva além, que eu possa ver além. Além daquilo que está diante dos meus olhos, que eu possa ver. Eles não estavam conseguindo enxergar. Aí você pode dizer, mas os discípulos não conseguiam ver. E você, consegue ver? Você consegue enxergar? A gente faria do mesmo jeito. A gente também falaria para Jesus, Jesus, onde que a gente vai comprar comida? Não tem como, não tem padaria aqui, pô. No deserto, tem padaria? Não tem padaria. Pão francês? Como eu amo pão francês, hein? Deixa eu falar. Não dá, né? É quentinho, você abre ali, joga uma manteiga, joga um queijo dentro que derrete, olha que delícia. Estou com fome agora, com fome. Mas não é igual ao do Brasil, não. Já tentei, já vi, não tem igual. Pão francês aqui não é igual, pelo menos lá na minha região, né? Talvez os cariocas encontrem algum aí, né? E agora tem um monte de paz do Senhor, irmãos, né? Tem um monte agora aí, a paz, né? E tem também, oxente, irmãos, tem uns oxente aí, cadê os oxente aí? Cadê? Olha lá, o William lá atrás, olha lá, né? De Fortaleza, né? O William e a Dani, ela é carioca e ele é de Fortaleza, famoso. Mas, pastor Daniel, você também não fica longe não, você é do Amazonas, viu? Do Amazonas também fala meio nordestino, não fala? Não, já viu, né? Então, mas é assim, a gente faria igual os discípulos. Às vezes dizia, não vai dar, eu vou embora, vou desistir desse negócio. Entregar comida, não vou mais não. Não vou não. Quantos milagres o Marcelo já presenciou ali? Quantos milagres eu já presenciei? Sexta-feira agora. Uma bênção, gente, a gente poder servir ao Senhor. No verso 7, Filipe disse, não lhe bastaria 200 denários de pão, ou seja, um ano inteiro de salário, para que pudesse alimentar essa gente toda, para receber cada um pedaço. Mas aí, graças a Deus por André. Tem algum André aqui, não? Tem um monte de André aqui, e Andréia também, é minha esposa, né? Andréia. Mas tem um monte de André e Andréia aí. Olha só, um dos seus discípulos chamado André, irmão de Pedro, lembra de Pedro? É aquele Pedro lá que a gente conhece. Informou a Jesus, está aí um rapaz, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aí o que é isso para tanta gente? Ele trouxe o menino, mas meio incrédulo também, falando, poxa, mas acho que é muita gente, não vai dar. Vai dar só para a gente dividir aqui entre os discípulos e o Jesus, o pastor, acabou o pão. E é interessante que Jesus diz para o povo se assentar. Ele não questiona, não fala, não dá uma resposta ali no momento, mas diz, olha, fala para o povo se assentar. E eu me lembrei de uma experiência que a gente teve há muitos anos atrás. A gente estava no culto ali na Igreja Central, em Campinas, e a gente era um culto das 8 da noite, a gente tinha 3 cultos, naquela época eram às 8 da noite, depois mudou para as 6 da tarde, mas chegava cerca de 500 pessoas naquele culto, e o Luiz, chama Luiz também, ele disse para mim, pastor, não tem pão e suco suficiente para a ceia hoje.
Eu falei assim: começa a servir que você vai ver. Eu falei, mas... Eu falei. Você sabe o que é? Eu falei, começa a servir. Mas se não der certo, a gente vai ter que dividir o pão, dividir o copo. Começa a servir, Luiz. Você vai ver o que vai acontecer. Tá bom, pastor, você está falando? Eu falo: Jesus, por favor. Jesus, por favor. Você sabe o que é? Por favor, Jesus. Acabou a ceia. Luiz veio. Falou: pastor, ó, ainda tem umas bandeiras sobrando aí, ó. Falei: tá vendo, Luiz? Aí eu fiquei, vai. Tá vendo, Luiz? É isso que eu tenho que fazer. Tem que acreditar. Não é fácil não, irmãos. Jesus multiplica na nossa impossibilidade. Não tinha onde comprar pão. Não tinha onde comprar suco. Porque o pão, eles fazem todo um ritual lá sem fermento, aquela coisa toda. Não ia dar tempo. Não tinha como. Mas Deus abençoa a sua igreja, o seu povo. Todos foram servidos, ainda sobrou. E Jesus mandou o povo sentar. Havia muita relva naquele lugar. E eram cerca de quase 5.000 pessoas. E aqui não eram contados crianças e mulheres. Então, se tivesse, sei lá, mais 3.000 pessoas ou 10.000 pessoas no total, muita gente. Mas olha o que Jesus faz: ele tomou os pães, deu graças e distribuiu entre eles. Ele orou: Senhor, obrigado por esse pão, por esse suco, e agora distribui, gente, pode distribuir. E conforme você ia dando um pão aqui, voltava a mão, já tinha outro. Dava um pão aqui, tinha outro. Dava um pão aqui, e tinha outro. E vinha. E aqui. E os peixes, dava um, tinha outro. Milagre. Milagre é só Jesus que faz, eu não posso fazer milagre. E assim foi. Quanto queriam. Comeram à vontade. Comeram sem ter fim. Deixa eu pegar um papel aqui. Comeram sem... Sabe quando você come assim, sem limitação? Aqui podia ter a gula, Jesus estava lá, não tem problema nenhum. Come quanto você quer, quanto você aguenta. No verso 12 diz: eles estavam fartos. Não, chega de Macfish, chega, já está bom, vamos com peixe, chega. Mas Jesus disse: olha, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Jesus não quer que nada se perca, porque Jesus quer que a gente seja bons administradores daquilo que Ele mesmo nos deu. Quando eu fiz a administração de empresas, numa das primeiras semanas de aula, uma professora, ela era uma professora da matéria administração mesmo, ela pegou esse texto e colocou na sala de aula. E ela disse: olha, esse é um texto da Bíblia, mas tem muito a ver com empresas. Porque se você tiver a oportunidade de ter muitos recursos, muitos bens, não desperdice. Aproveite as oportunidades. Ela usou o texto da Bíblia. Acho que só eu e mais uma moça que era crente, o resto tudo não crente, na minha sala de aula. E ela fazia isso com todas as salas de aula. Mas que interessante, até o mundo está olhando para nós. O mundo está buscando respostas que eles não têm. E Jesus tem a resposta. Partilhe o pão. Ajude o seu próximo. Esteja com eles. E assim, pois, o fizeram, verso 13. E encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada
que sobraram os que havendo comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Mas quando acontece algo muito extraordinário, as pessoas começam a endeusar, a dar glória humana, e Jesus sai de cena. Ele se afasta, porque a glória tem que ser dele, não do que o povo queria fazer. Eles queriam forçá-lo a ser rei. Jesus disse: não é comigo não. Não é essa hora, não é o momento. Bom, eu tinha muita coisa para falar, mas já estou caminhando para o final. Mas algo interessante que eu queria que vocês pensassem. Este menino que trouxe o pão e os peixes, nós não sabemos a idade dele, não sabemos a sua origem, não sabemos nem o seu nome. Mas eu fui pesquisar e eu achei muito interessante. No grego significa pai de on, menino. Eu queria saber qual a idade desse menino. Será que o menino era adolescente? Será que o menino, ele era uma criança? E eu fui pesquisar e diz que a palavra paidion, que é no menino em grego, significa pais, assim como pequenos pais. Ou seja, a idade menor que 12 anos de idade, porque senão teria outro nome. E esse termo era usado para distinguir pequenos de jovens ou adolescentes. E era alguém que podia estar no meio da multidão, anônimo, mas o lanche dele foi usado para abençoar aquelas vidas. Não despreze os pequenos começos, não despreze as pessoas simples e humildes, não despreze aquilo que Deus te deu, que Deus te colocou nas suas mãos. Talvez você tenha um dom, um talento, não despreze, porque Deus pode fazer multiplicar e abençoar multidões. Um menino, olha a simplicidade de um menino, que talvez André chegou lá para ver se tinha alguma comida, e o menino, com certeza, ele falou assim: ó, eu trouxe meu lanche aí, ó, dá lá para Jesus. Ele vai saber o que vai fazer. Entrega para Jesus, ele vai saber o que vai fazer. Jesus sabe o que ele tem que fazer. A gente não precisa dar ordem para Jesus, nem dizer para Jesus: Jesus, o Senhor tem que fazer desse jeito. Senhor, o Senhor não está vendo? É desse jeito que se faz, Senhor. Às vezes a gente quer dar ordem para o Senhor, às vezes a gente quer dizer para o Senhor: Senhor, faz dessa maneira que vai dar certo. Tem uma canção americana que eu gosto muito, que ele diz: não é do meu jeito, mas é do seu jeito, Senhor. É da sua forma, do jeito que o Senhor quer. Às vezes a minha forma não é a melhor, por mais que eu acho que é a melhor, mas não é. A forma de Deus é a melhor, o jeito de Deus é o melhor. Segunda palavra, Jesus sabe o que ele tem que fazer. Segundo, ele vê além, ele vê mais longe. A gente está vendo só aqui, ele vê além. A nossa visão é limitada, a dele não. Ele não tem limitação, ele vê além. Terceiro, Jesus manda o povo se assentar para comer. Não tinha comida, gente. Não tinha comida. Jesus manda o povo se assentar. Jesus pede para os seus discípulos encontrarem a solução.
se nós dermos a Ele o que nós temos, Ele vai multiplicar, Ele vai fazer um milagre. O que eu tenho para oferecer para o Senhor hoje? Aquela viúva pobre, lá na história de Elias: Senhor, só tenho 2 vasilhas vazias. Pede aí, pede na vizinhança, pede para as pessoas, converse com outros. Vai ter multiplicação, vai ter milagre. Jesus faz milagre com coisas simples. Um menino, um herói que a gente não sabe nem o nome dele, mas está mencionado aqui o nome dele, que era um menino. Jesus também agradece. Quantas vezes a gente vivia um tempo apertado, a gente não tinha comida, de repente aparecia comida. Meu Deus. De repente alguém trazia. Deus fazia milagres. E Ele continua fazendo milagres. E Ele vai fazer outros milagres. Jesus agradece. Jesus diz para não esbanjar comida. E aquela velha frase que você já ouviu: olha as crianças lá na África. Minha mãe falava isso toda vez que sobrava comida no meu prato. Olha as criancinhas lá na África, eles não têm comida. Aí depois a gente vai ficando mais matuto, né? Eu falo: então leva, mãe, leva para eles. Não esbanje comida. E por fim, Jesus se retira porque Ele não estava buscando autopromoção. Quando quiserem promover muito você, olha, a glória não é minha não, a glória é de Deus. Vamos ficar de pé. Ficar de pé. Vamos orar. Feche os seus olhos. Mais profundo. Não sei se Deus falou ao seu coração, ministrou a sua vida, mas eu queria convidar você, talvez se Deus falou com você, eu queria que você pudesse ajoelhar onde você está. Dizer: Senhor, olha o que eu tenho, Senhor. Leva-me além. Eu não tenho muito para oferecer a Ti, Senhor, mas eu quero dar minha vida, Senhor. Eu quero dar tudo que eu tenho ao Senhor. Eu não sou nada sem o Senhor, ó Pai. Fala com Ele. Diga: Senhor, me ajuda nas minhas limitações. Eu não estou conseguindo ver, Senhor. Eu sei que o Senhor vê além, mas eu não estou conseguindo ver. Me mostra, Senhor. Me mostra o caminho, me mostra a direção. Mostra, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor. Nesta manhã o Senhor possa multiplicar o que nós estamos entregando a Ti. Multiplica, Senhor. Faz dar certo, Senhor. Faça acontecer, Senhor. Ah, Deus, abre as portas, Senhor. Portas que estão fechadas, portas que nós não vemos acontecendo. Senhor, abre as portas e traga glória para o Teu nome. Assim nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Entregamos nossa família nas Tuas mãos, os nossos bens, tudo que nós temos nas Tuas mãos. E assim damos todo louvor e glória a Ti, Senhor. Toda a nossa gratidão ao Senhor. Todo o nosso coração ao Senhor. Vamos cantar juntos, você conhece. Leva-me além, a um nível mais profundo de intimidades contigo, ó Senhor. Leva-nos além, Senhor.
leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me, leva-me além, leva-me além. Leva-me além, oh, além, além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Senhor, obrigado por esse tempo juntos, obrigado pela tua palavra que tanto nos abençoa, nos ensina, obrigado pelo tempo que nós pudemos ver coisas novas hoje. E agora, Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita e maravilhosa de Jesus, o Filho, e que a doce comunhão, a presença do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Amém.